Então, preparado para mais um capítulo da Bíblia? Eu espero que sim, porque aqui é o programa Reavivados por Sua Palavra. Estudamos um capítulo da Bíblia cada dia, são 1189 capítulos. Que bênção podermos estudar a Palavra de Deus, uma bênção muito grande. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa de hoje. Está começando agora, já está há algum tempo, não importa. O importante é estudarmos a Palavra de Deus. Está começando agora, continue com a gente, tá bom? Nós temos um canal no YouTube. O canal é Reavivados por Sua Palavra NT. Esse NT no final é importante. Vai diferenciar de outros reavivados que tem por aí, tá bom? Esse é o oficial da Novo Tempo. E eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí tem um grupo de pessoas muito especiais, eu vou mencionar depois no próximo bloco, vamos orar por alguns pedidos ali. As pessoas fazem pedidos de oração, as pessoas abrem seus corações, o coração, né? As pessoas também oram pelas outras, dão sugestões, é muito gostoso. Ler as mensagens ali, eu aprecio bastante. Tenho certeza que você vai gostar de fazer parte dessa família. Já estamos com 554 mil mais ou menos e queremos chegar a 600 mil logo, logo. Quanto mais gente, né? Então se inscreva lá no canal, clique no sininho para receber as novidades, dê o seu joinha, vai ser um privilégio muito grande ter você ali, tá bom? E quero oferecer para você esse presentaço aqui da Rede Novo Tempo, a revista Esperança Novo Tempo. Esta aqui tem um título bombástico, né? Céu ou Inferno? Salvo ou Perdido? Essa é a indicação aqui. Salvo ou perdido, já na primeira lição você encontra uma definição de inferno biblicamente falando. Está na Bíblia. Talvez não seja a que a maioria das pessoas defenda por aí. Vamos ver o que a Bíblia diz. Isso é muito importante, hein? Essa é uma revista baseada na Palavra de Deus. Vai falar sobre salvação, os tempos da salvação. O passado, o presente e o futuro, justificação, santificação, glorificação, perdão, temas relacionados, muito lindo o trabalho que foi feito aqui para a gente aprender mais sobre a salvação. Quer a revista? Vai pelo correio, só mandar uma mensagem para este WhatsApp aqui dizendo eu quero a revista Salvo ou Perdido, não, é Céu ou Inferno, a revista vai chegar para você e diga lá que foi pelo programa Reavivados, tá bom? Nós vamos para um rápido intervalo, na volta ao capítulo 9 de Gênesis. Pronto, já estamos de volta aqui com o seu programa Reavivados por Sua Palavra, aqui na TV Novo Tempo. Esperamos que você desfrute bastante hoje deste capítulo 9. A gente vai na sequência, a história de Noé está sendo desdobrada. Ele já saiu da arca, ele oferece para Deus um sacrifício. Deus recebe aquilo com muito carinho, com muito amor, porque a primeira coisa que Noé fez foi agradecer a Deus, louvar a Deus, dizer assim pelo sacrifício de animais ali. Ele estava dizendo assim, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu Deus, eu presto culto ao Senhor. É muito bonito esse capítulo que a gente vai ver agora, não é todos os capítulos, né? Mas Deus faz uma aliança com Noé, é o capítulo da aliança, apareceu o arco-íris e tudo mais. Daqui a pouquinho você vai ver todas essas coisas, são muito importantes. Eu queria orar com você antes da gente estudar, mas quero me lembrar aqui de algumas pessoas que escrevem no nosso canal lá no YouTube, Reavivados por Sua Palavra NT. Olha que coisa bonita. Quer ver? O Nestor Mário diz assim, bom dia irmãos e irmãs do Reavivados, esse programa é o meu café da manhã todos os dias. Olha que bacana. Um abraço, Nestor, vamos orar por você. Aqui ainda a Edilene Santos, né? Bom dia, oração sempre para os enfermos e o povo lindo da área de saúde. Uma oração, um pedido de oração também muito, muito bom. Tem o Diosmar Oliveira, ele agradece a Deus, pede um dia especial também diante do Senhor. Vamos orar por essas pessoas que escrevem aqui no canal e que fazem seus pedidos, têm aí suas considerações.
e pelos demais também que não foram mencionados aqui, por você, que deve ter um pedido especial de oração. Vamos fechar os olhos, vamos orar a Deus. Pai querido, nós te agradecemos muito pela bênção da vida. O Senhor nos dá vida, pode ser que alguém esteja doente, pode ser que alguém esteja enfermo. Estamos orando também pelos enfermos hoje, estamos orando por aqueles que trabalham na área de saúde, pelas famílias, por aqueles que estudam a palavra todos os dias, que permaneçam firmes, fiéis a esse propósito de estudar a Tua santa palavra para crescer, para ter um crescimento espiritual, de relacionamento contigo, profundo, bem profundo. Abençoa todos nós aqui, enquanto trabalhamos na Novo Tempo, as pessoas que vão ver o programa, que elas tenham esta bênção especial do Senhor em nome de Jesus. Amém. Muito bem, é muito importante orar, né? Orar faz muito bem para a gente fica feliz. Noé sai da arca, primeira coisa que ele faz, como eu já disse, um altar. Ele louva ao Senhor, ele adora ao Senhor, adoração, né? Adoração vai dizer de que lado eu estou do lado do Senhor. E o capítulo 9, Deus está feliz com a atitude de Noé, da sua família, e no capítulo 9, é lógico que essas coisas não aconteceram um dia seguinte, outro dia, não, um espaço de tempo, a gente não sabe exatamente quando, mas Deus abençoou a Noé e seus filhos, e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Primeira coisa, né, vocês vão multiplicar a vida. O mundo vai depender de vocês, vão multiplicar a vida. Os 3 filhos de Noé tinham esta obrigação. Por isso que o capítulo 10 vai falar sobre as famílias desses 3 filhos de Noé. Então, sempre dando essa base da história dos hebreus, povo de Israel. Aqui, então, já no capítulo 10, o próximo capítulo, já vai colocando o carro, eu ia dizer embicando, mas é uma palavra que a gente usa muito chula, né? Mas já vai colocando o carro na direção certa, o navio na direção certa, para apontar a Abraão, que viria da descendência de Sem aqui. Mas nós vamos vendo isso com mais tranquilidade daqui a pouco. Não só multiplicando a vida, mas sustentando a vida. Olha só o verso 2. Pavor e medo de vós virão sobre todos os animais da terra e sobre todas as aves do céu. Tudo que se move sobre a terra, os peixes no mar, nas vossas mãos serão entregues. Noé ouve essas coisas, não é? Porque agora a questão era sobrevivência. O que nós vamos comer? Tudo que se move ser-vos-á por alimento. Como vos dei a erva verde, também tudo vos dou agora. Carne, porém, com sua vida, isso é, com seu sangue, não comereis. Até aqui algum grupo religioso usa essa expressão para dizer que o sangue não pode ser nem tomado e nem comido. Aqui diz claramente, não deve ser comido. E o povo de Israel levou isso muito a sério, sempre. Não comer com a carne, ou até hoje. Eles sangram o animal, depois vai ser comido, eles sangram o animal para não comer o sangue do animal. Então essa aqui é uma... Agora você pode dizer, mas então pode comer tudo, moveu-se, está vivo, pode comer. Não, não é bem assim. A gente já vê, depois em Levíticos vai ser mais esclarecedor. Mas Deus fez já a diferença. E Moisés escreveu a diferença entre animais puros e imundos. Os animais puros, o maior número. Por quê? Eles eram essenciais para a continuidade da vida. Não é? E os impuros, vamos regular, né, o seu número, eles servem para limpar a terra de cadáveres, de sujeira, em geral, sujeira viva, especialmente. Então eles teriam a sua parte aí, sem dúvida nenhuma, que é a carne de animais limpos. Isso daí está bem no contexto grande aqui, que a gente vai vendo por aí. Mas a vida deveria ser protegida. Deus fala disso, que o animal não deve ser comido com sangue, certamente requererei o vosso sangue, o sangue da vossa vida, de todo animal o requererei, como também da mão do homem, sim, da mão do próximo, de cada um requererei a vida do homem. O sangue é importante.
O animal era morto e o sangue era derramado para indicar a salvação de Cristo Jesus que viria, o Messias que viria. O sangue seria derramado ali. Se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem será derramado o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Ele fala que sobre matar. Não é? Aqui já dá claramente essa questão, não se derrama sangue de outro. Mas sede fecundos, multiplicai, povoai a terra, multiplicai-vos nela. Diz também Deus, eis que estabeleço a aliança convosco e a vossa descendência. Bom, a primeira aliança ele diz assim, os animais vão ter medo de vocês. Vocês vão estar acima deles. Você pode comer os animais. Os animais limpos, evidentemente, aqui não teria razão de ser diferente. Mas eu vou estabelecer uma aliança com vocês. Geralmente uma aliança tem duas partes. Eu faço isso, vocês fazem aquilo. Essa aliança, no entanto, foi uma aliança unilateral. A aliança de Deus diz assim, o mundo não será mais destruído desta maneira. Não vai ser destruído dessa maneira. Uma maneira drástica, uma maneira pesada. Não é que Deus se arrependeu que ele não faria isso. Se volta o tempo atrás, não faço isso. Não. Era o juízo retributivo. Aquele povo merecia isso. Satanás os levou a esse ponto. E eles decidiram seguir a Satanás. Decidiram adorar outros deuses. Não é? E isso criava uma maldade tremenda no coração do homem. Por isso que Deus agiu como agiu. Porque Deus não se arrepende de nada do que aconteceu. Ele gostaria que nada disso tivesse acontecido. Essa é a visão do arrependimento de Deus. Gostaria que nada disso tivesse acontecido se o homem fosse fiel a mim e adorasse somente a mim, como Noé fez. Acabadas as águas, ou seca a terra, as águas do dilúvio desapareceram, Noé oferece um sacrifício de adoração. A questão aqui é adoração. É muito claro, muito clara, né, essa questão, além de falar, vocês vão multiplicar a terra, né, são alianças que Deus vai jogando aqui, mas a aliança principal é essa. Né? Eu quero fazer uma aliança com vocês, com a criação, com o mundo, é da minha parte. É unilateral esta aliança. Tá? Estabeleço, verso 11, a minha aliança convosco não será mais destruída toda a carne por água no dilúvio. Ponto. E Deus disse assim, e eu vou colocar um sinal para isso, para você sempre lembrar disso. Sempre para você recordar disso, tem um sinal. Tem um sinal. Ezequiel fala de um sinal também que Deus colocou. Um sinal entre ele e o seu povo. Aqui o sinal é o arco-íris. Ezequiel fala que o sinal é o sábado. São dois momentos muito importantes. O sinal da aliança é o arco-íris. Ele vai falar aqui no verso 13, porém nas nuvens o meu arco-íris será por sinal da aliança entre mim e a terra. Entre mim e a terra. Eu não vou mais destruir a terra. A aliança era com Noé, não é? A promessa para Noé, mas também a aliança tinha um sinal na terra. A gente, quando vê um arco-íris, fica muito feliz, né? Fica muito feliz. Nós vimos um arco-íris outro dia, fantástico, coisa mais linda lá em Campo Grande. Coisa mais linda do mundo. Não é? Bem grosso, cores bem vivas, né? Depois de uma chuva, a lembrança de que não destruirei mais a terra dessa maneira. Dessa maneira não. Terá outra maneira. Haverá outra maneira. O pecado vai ter um fim. Quem me acompanhou aqui ou nos acompanhou aqui no Apocalipse, o pecado vai terminar, vai acabar, não vai ter mais pecado. Haverá um dia disso, certo? A terra vai ser destruída, não com água, agora com fogo. Com fogo. Bom, este é o sinal da aliança estabelecida entre mim e toda a carne sobre a terra. Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. Sem não era o primeiro filho. Por que ele sempre aparece aqui, já várias vezes, como o primeiro aqui? Sem, Cã. Cã era o segundo, tá certo. Mas Jafé era o primeiro. Jafé está no último aqui. Porque já aqui Moisés sabia que Sem haveria de ser o descendente principal
não é? De Abraão. Então, Abraão aparece agora, não é? Adão, Noé, Abraão, essa é a sequência, não é? Depois, Isaac, Jacó, José, são as histórias desse livro fantástico e maravilhoso. E são eles os 3 filhos de Noé, e dele se povoou toda a terra. O capítulo 10 vai se deter mais nessa questão de cidades, por onde foram, cidades que eles estabeleceram, filhos, etc. Mas Noé teve uma queda aqui, é a queda de Noé. Houve a queda de Caim e Abel? Houve. A queda de Adão também houve. Mas houve a queda também, infelizmente, de Noé. Noé era um homem comum, como você e eu. Se não estiver ligado a Deus. Isso aqui aconteceu meses depois. O verso 20 diz assim: sendo Noé lavrador, não é? Passou a plantar uma vinha. Ele bebeu do vinho, e embriagou-se e se pôs nu dentro da sua tenda. Olha como as pessoas, quando bebem, perdem a noção, né? Você sabe muito bem como isso aí funciona. As pessoas bebem, saem com o carro, não enxergam direito, não tem juízo, né, para fazer as coisas, a decisão é lenta. E por causa dessa questão lenta, vai pisar no freio quando já passou o assunto. E Noé teve o seu momento de infelicidade. Homem, ser humano. A gente tem que estar atento sempre. E a Bíblia diz aqui que ele ficou nu dentro da sua tenda. Ok, dentro da tenda. Porém, Cã, pai de Canaã, capítulo 10 vai explicar melhor isso aqui. Quando Moisés escreveu, já tinha esse conceito. Vendo a nudez do pai, fê-lo saber. Fora a seus 2 irmãos e acabou contando para eles. Então Sem e Jafé tiveram decência para não ver a nudez do pai, entraram com uma capa e andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. Foram respeitosos. Cã, no caso, foi desrespeitoso. Ele riu do fato e foi contar para outros. Então, não foi uma atitude correta aqui do filho, ver a nudez do pai e se aproveitar dela para contar para os outros irmãos. Os outros irmãos fizeram o correto, foram de costas, cobriram a nudez do pai. Despertando Noé do seu vinho, soube que lhe fizeram o filho mais moço. Nessa sequência aqui que eu apresentei. E disse: maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Seja servo dos seus irmãos. E ajuntou, dizendo: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã seja o seu servo. Engrandeça a Deus a Jafé. Jafé teve a maior expansão aqui. E habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe será o seu servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. E todos os dias de Noé foram 950 anos. Daí para frente a gente vai começar a ver que caiu a quantidade de anos de vida das pessoas. Mas vamos analisar um pouquinho o que nós lemos. Nós vimos aqui que Noé se embebedou, cometeu um erro. Ficou nu, ficou descontrolado. A bebida era fermentada, evidentemente. E é isso que a bebida fermentada faz. Ele cometeu um erro como Adão, como Caim e Abel. Diferentes motivos, mas um erro que foi bastante drástico. O seu filho, Cã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber, fora a seus 2 irmãos e contou. Se ele poderia ter guardado somente para si, coberto o pai, se ele viu assim, de repente, opa, né, fechou os olhos, vou lá, cobriu o pai, acabou, não divulgou nada,
mas ele divulgou para os irmãos. Então, essa questão dos dois cobrirem a nudez do pai, quando ficou sabendo, maldito seja Canaã. Servo dos seus irmãos ele vai ser. Então ele menciona aqui duas maldições, podemos dizer assim, né? Com respeito a ele, Cã, o pai de Canaã, como é chamado aqui no verso 25, porque já os cananitas estavam existindo. Dos cananitas a gente pode inferir aí a Babilônia, a Síria, o Egito. Depois nós vamos ver aqui no capítulo 10 mais detalhadamente. Então a gente descobre que Sem era o segundo filho, o primeiro filho era Jafé, e Canaã, que ficou como servo deles por ter uma atitude incorreta em relação ao seu pai, de desrespeito. Agora você vê assim, hoje, tem crianças que batem na cara dos seus pais, né? Na boa, não, ele está só expandindo a sua fúria, não há problema. Desrespeitar. Vai lavar a louça, vem para cá, não, já vou. Tantas coisas. Né? O desrespeito hoje impera em muitas famílias, infelizmente. Não consegue fazer os filhos respeitarem os pais, e esse é o primeiro mandamento que tem que ver com o ser humano, honrar pai e mãe. Aqui ele desonrou pai e mãe, e Deus levou a sério isso. O pai levou a sério isso, na realidade, né? O pai leva a sério isso, e Deus concordou. Imagina hoje, para a gente ter um lar equilibrado, honrar pai e mãe. Isso aí está bem em voga. Vamos orar pedindo a Deus que nos dê esclarecimento sobre isso. Pai amado, nós te agradecemos pela palavra, que depois de falar tantas coisas, da aliança, do amor que o Senhor tem por todos nós, do arco-íris, o Senhor não vai mais acabar esse mundo desta forma, mas haverá uma forma de juízo. O Apocalipse fala isso. Nós queremos te agradecer também pelo ensino de respeitar os nossos pais, respeitar os mais velhos. O Senhor nos eduque assim. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém. Muito bem, nós já terminamos aqui, tinha mais coisas para falar aqui, mas já estamos indo para o final. Amanhã é o capítulo 10. Eu quero convidar você para a gente descobrir a descendência dos filhos de Noé e as lições que ela vai nos ensinar. E eu gostaria de convidar você para continuar assistindo a programação da Novo Tempo. E agora, um resumo deste capítulo 9 através da ilustração. Um abraço. É impressionante como o ser humano sacrifica a sua saúde em troca de alguma forma de prazer temporário. Este é o caso do vício em bebidas alcoólicas, as quais trazem prejuízos graves para a humanidade. Só para você ter uma ideia, de acordo com a Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAN, em todo o mundo, 3 milhões de mortes por ano resultam do uso nocivo do álcool, representando 5,3% de todas as mortes. Além disso, o uso nocivo do álcool é um fator causal para mais de 200 doenças e lesões. E o pior é que, além das consequências para a saúde, o uso do álcool provoca perdas sociais e econômicas significativas, não somente para os indivíduos, mas para a sociedade em geral. Esta realidade é vista já no início da Bíblia, mais especificamente em Gênesis 9. Na primeira parte deste capítulo encontramos Deus abençoando Noé e sua casa e estabelecendo a elas uma aliança, simbolizada pelo arco-íris. Porém, logo na sequência, lemos sobre a embriaguez de Noé. Sendo Noé agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu dentro de sua tenda. Esta é a primeira menção de embriaguez na Bíblia. Tente imaginar a cena lamentável. Noé, o grande pregador que salvara toda a sua família, agora envergonhava os filhos ao ficar nu e descontrolado após ingerir bebida alcoólica. Porém, o que era ruim ficou ainda pior, pois Cã agiu como um tolo ao ver a nudez do seu pai. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, foi contar isso aos seus 2 irmãos, que estavam do lado de fora. Então Sem e Jafé pegaram uma capa, puseram-na sobre seus próprios ombros e, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que o vissem. Um ponto que merece destaque é que literalmente o texto hebraico antigo diz que Cã contou com alegria o que viu na tenda de seu pai.
Ou seja, ele estava zombando do pai e minando sua autoridade como homem de Deus. Ao invés de ajudar, ele aproveitou o momento de fragilidade do pai para o diminuir e o expor ao ridículo. Que triste cena e que alerta para nós. Quando alguém está caído, não é nossa oportunidade de pisar, mas sim de cuidar. Afinal, amanhã podemos ser nós, mergulhados na lama do pecado, precisando de uma mão amiga para nos socorrer.